Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. A Polícia Civil recuperou cerca de 14 toneladas de dinamite que tinham sido roubadas na última sexta-feira. A carga estava no limite de Guarulhos e Itaquaquecetuba, na região metropolitana. O caminhão, que tinha sido carregado em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, iria levar a carga para Minas de Carvão, da região de Criciúma, em Santa Catarina, mas viajava sem escolta. O motorista, de 36 anos, foi detido após confessar participação no crime. E também um suspeito, de 21 anos. Outros 2 homens já foram identificados e são procurados. De acordo com a polícia, a quantidade de explosivos roubada era de 13 toneladas e meia, mas 500 quilos já tinham sido distribuídos. A estimativa é de que o potencial de toda essa carga fosse o suficiente para explodir até 20 mil caixas eletrônicos. E em Brasília, a presidente Dilma Rousseff lançou um pacote de medidas anticorrupção que depende ainda de aprovação no Congresso Nacional. Há poucas novidades em relação à proposta apresentada no ano passado, durante a campanha eleitoral. E alguns projetos repetem medidas já em discussão na Câmara e no Senado. O texto tem como pontos principais a tipificação do crime de Caixa 2 e a exigência de ficha limpa de todos os funcionários públicos. Segundo a presidente, esse enfrentamento deve ser visto como uma política de Estado sistemática, implacável e constante. E uma pesquisa da Datafolha mostra recorde de reprovação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Mais de 60% dos entrevistados acreditam que a gestão da petista é ruim ou péssima. O índice é o maior para um presidente desde setembro de 92, véspera do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Na ocasião, pouco antes de ser afastado do Palácio do Planalto, a reprovação de Collor era de 68%. A última pesquisa divulgada pelo Instituto em 7 de fevereiro de 2015 mostrava que 23% dos entrevistados consideravam o governo bom ou ótimo. Agora são apenas 13%. Já os que julgam o governo de Dilma regular eram 33%. Agora são 24%. Os brasileiros que classificavam a gestão da presidente como ruim ou péssima eram 44%. O número subiu e agora são 62%. Os entrevistados também puderam atribuir uma nota ao governo de 0 a 10. A média de Dilma é 3,7, a mais baixa desde que a petista assumiu o comando do país pela primeira vez em 2011. Na última pesquisa da Datafolha, em fevereiro, a nota média da petista era 4,8. A pesquisa Datafolha mostra ainda que 9% dos entrevistados consideram bom ou ótimo o desempenho de senadores e deputados no Congresso. Outros 50% acreditam que a atuação dos parlamentares é ruim ou péssima. O Datafolha entrevistou 2.842 eleitores logo após as manifestações de domingo. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Grupos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto realizaram protestos e bloquearam 9 importantes avenidas da cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, a concentração na Zona Sul começou às 6 da manhã nesta praça, que fica próxima ao terminal Guarapiranga, em uma das avenidas mais movimentadas da região, a estrada do Mboi-Mirim. Daqui eles foram em direção à estação Santo Amaro. A polícia militar acompanhou todo o trajeto. Um dos momentos mais críticos foi a interdição da pista local da Marginal Pinheiros. No Largo do Tabuão, os manifestantes caminharam pela rodovia Regis Bittencourt e, num determinado ponto, queimaram um boneco que representa o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. As 2 pistas da rodovia foram bloqueadas. Hoje, o MTST está participando de uma jornada pela reforma urbana para cobrar do governo Dilma a promessa do lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, as 3 milhões de casas prometidas. E também
para colocar nas ruas, que o país precisa de um governo que faça reformas para o povo, de distribuição de terra, distribuição de riqueza. Na altura do quilômetro 20 da Raposo Tavares, os manifestantes colocaram fogo em pneus e impediram o tráfego nos dois sentidos. Na Radial Leste, os manifestantes ocuparam a pista no sentido centro, em frente à estação de metrô Itaquera. Todos os locais foram liberados entre as 10 horas da manhã e 1 da tarde. E faltam poucos dias para começar o outono e esse finalzinho de verão está fresquinho e chuvoso. Hoje mesmo os termômetros da capital paulista não marcaram mais de 25 graus e chegou até a fazer um friozinho. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Em todo o estado de São Paulo, o tempo segue bastante instável amanhã. As nuvens continuam bastante carregadas e com o tempo mais nublado, as temperaturas caem em todas as regiões paulistas. No interior, apesar dessa ligeira queda, a sensação ainda é de tempo abafado, mas na capital dá até para sentir um friozinho. O sol aparece pouco e as chuvas continuam ainda podendo ser fortes entre a tarde e a noite. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima de 13, máxima de apenas 21 graus. Com o tempo chuvoso, aumenta a sensação de frio. Já no litoral, na cidade do Guarujá, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 28 graus. E aqui na Grande São Paulo, mínima de 19 nessa madrugada e máxima prevista de 25 graus. Com o tempo nublado, chuva a qualquer hora do dia e poucas aberturas de sol. Esse tempo mais fechado e fresquinho deve se prolongar até o final de semana aqui na capital. Só deve voltar a esquentar para valer mesmo no final da semana que vem. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. O nível do Cantareira sobe pelo 12º dia consecutivo. Apesar de março ter sido até agora um mês sem registros de quedas no sistema, a situação dos reservatórios ainda é crítica. O Cantareira teve aumento de 0,3 ponto percentual e opera hoje com 15,6% de sua capacidade. Mesmo com as chuvas abundantes, que contribuíram para o sistema receber quase 90% da precipitação esperada para o mês até agora, apenas a segunda cota do volume morto foi recuperada. O Guarapiranga, que é atualmente o principal fornecedor de água de São Paulo, subiu e opera com 77,4% de volume armazenado. O Alto Tietê também teve alta e atingiu hoje 22,2% de sua capacidade. E agora, trânsito. Segundo a CET, a cidade tem neste momento 60 quilômetros de congestionamento. Começamos com imagens da ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, o trânsito até que está fluindo bem. Já à esquerda do vídeo, para quem vai no sentido da Radial Leste, está um pouco mais carregado. E vamos à Avenida Rebouças, na zona oeste. Acima do vídeo, no sentido da Marginal Pinheiros, o trânsito flui bem para o motorista. E no sentido contrário, na subida para a Avenida Paulista, está bem parado nesse horário. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã às 5:50 da tarde. Fique agora com o Gazeta Esportiva e logo em seguida, Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã.